Boa tarde a todas as pessoas. É com satisfação que nós saudamos a todos que estão participando dessa nossa live, do Seminário de Integração da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Nós estamos dando continuidade ao seminário que começou na terça-feira, com a revelação das escolas, referência dos núcleos territoriais de educação da Bahia. No seminário de hoje, nós teremos a fala do nosso secretário de Educação, professor Jerônimo Rodrigues, teremos a fala do professor Helder Amorim, coordenador da CONTE, do professor Manuel Calazans, coordenador da SUPEC, e da professora Rosário Muricy. A discussão hoje é em torno desse movimento de mobilização após as férias dos professores, para que a rede se mantenha discutindo, construindo as soluções para o início das atividades letivas o mais breve possível, quando as condições de saúde, as condições de segurança e sanidade permitirem para todos nós. Eu gostaria, então, de abrir esse momento convidando o nosso secretário de Educação do Estado da Bahia, o professor Jerônimo Rodrigues, para fazer a abertura desse nosso seminário. Professor Jerônimo, com o senhor. Boa tarde. Olá, Danilo. Boa tarde. Prazer muito grande. Quero me dirigir aqui aos colegas da Secretaria, das superintendências, dos NTS, colegas professores, com uma palavra muito reta, muito objetiva. Nós estamos chegando ao final do ano, estamos hoje no dia 11. Em outros tempos, nós estaríamos fazendo um grande encontro, uma grande festa, para ir fechando o ciclo, para fazer um amigo secreto, ouvir as pessoas, abraçar, aquele clima e aquele ambiente favorável que nós sempre criamos. Nós estamos em um ano anormal, um ano onde muitos de nós, brasileiros, brasileiras, baianos, estamos cansados do uso de máscara, do distanciamento social, de estarmos longe dos parentes, dos amigos, dos colegas. Tudo isso cansa a gente. Tudo isso desmotiva. Mas o vírus não se cansa. Vocês já conhecem, quem está lendo a história de pandemias? Os vírus, eles se animam a partir das suas mutações. Eles se mutam e vêm mais forte. As pessoas se aglomeram, acham que acabou e não acabou. A mensagem do governador é uma mensagem de que a gente possa curtir a fraternidade do clima natalino seguindo essas regras. E nós vamos continuar seguindo. Está perto de passar isso, com fé em Deus. Nós já ouvimos os bons sinais de que em alguns lugares, Reino Unido, na Europa, nós já ouvimos o uso da vacina já sendo aprovada, inclusive. Aprovada com uso, não é aprovada de ir aplicar, não. A sua aplicabilidade já está tendo resultados. Então, aguardemos, nós não temos data, o nosso decreto, esse último do governador, vai até o dia 17, com certeza, ele com a equipe de saúde determinará as regras para uma nova prorrogação, e nós vamos conduzindo dessa forma. Então, essa agenda aqui hoje é uma agenda para a gente poder tomar uns alinhamentos de forma coletiva. O que é que nós temos que fazer para esses últimos dias do ano? Como é que a gente pode pensar e projetar, animar a rede, nos animar? Não dá para a gente baixar a guarda. Todos nós sabemos que você chega em alguns municípios. Ontem eu estava em Novo Triunfo, estava em Sítio do Mato, e lá alguns estudantes, por talvez não saberem dessa crise que em alguns municípios, em algumas cidades maiores acontece com maior fervor, acham que a gente podia começar as aulas, reanimar o processo. Então, eu quero pedir a vocês essa paciência. Vocês, na condição de líderes que somos, ou de gestor, ou de educador, ou os dois juntos,
nós temos que passar a mensagem para os estudantes, para os servidores, para os parentes deles, de que a pandemia não acabou, de que nós precisamos segurar um pouco mais. Se essa é uma missão, a outra é a gente tomar conta das coisas nossas com confiança, com esperança e garantindo que nós vamos ter que, sabe, aquela comparação, professor Danilo, que a gente faz com Fórmula 1. O que é a Fórmula 1? Aquela troca de pneu, abastecimento, até a limpeza do capacete do piloto se faz em 2, 3 segundos. Por quê? Porque a equipe se preparou, arrumou, está num ponto. Nós estamos construindo esse ambiente. Passamos num momento inicial que a gente achava que ia ser rápido, que ia passar, e lá se foram. Nós estamos chegando de março, quando foi decretado o primeiro, para dezembro, nós estamos falando de 9 meses. Imagine, 9 meses, 10 meses. Mas firme, seguro. Nós não vamos perder mais parentes, mais amigos. É a torcida nossa, são as orações nossas. Não podemos mais perder parentes de estudantes. Então, o chamamento aqui hoje é para essa palavra. Nós teremos uma combinação e nós não vamos botar a mesa sem ouvir vocês. É isso, Danilo. Pode voltar aí a tela, por favor, para a gente poder... quero dar um abraço aqui a todos que estão nesse momento acompanhando a gente, participando dessa nossa live, nessa nossa reunião. Forte abraço. Eu vou estar aqui, não vou sair não vou arredar pé. Vou ficar aqui ouvindo a fala dos colegas, que a gente puder ser objetivo, para a gente poder... O chat vai estar à disposição para a gente poder fazer perguntas, fazer críticas, fazer sugestões, a gente poder antecipar as coisas. Forte abraço, Danilo. Estou aqui colado, irmão. Obrigado, professor Jerônimo. Todos atentos aí à mensagem do secretário. E essa é a discussão, de animar a rede para produzir os resultados que a rede espera e a sociedade baiana. Nós vamos ouvir agora, secretário e todos, as orientações, os informes e atualizações sobre infraestrutura e insumos. Quem vai falar sobre isso é o professor Helder Amorim, nosso coordenador da CONTE. Professor Helder, boa tarde, fique à vontade, por favor. Boa tarde, professor Jerônimo, boa tarde, professor Danilo, boa tarde, rede. É um prazer imenso a gente estar se encontrando nesse momento, como o professor Jerônimo fala, em outros momentos seria os momentos de confraternização. Esses momentos são momentos de reflexão para a gente, né? Um ano difícil do ponto de vista de vida pessoal, né? Porque nós tivemos uma mudança completa na nossa vida, na nossa maneira de viver, de se organizar, mas nós estamos vencendo esse período e, com fé em Deus, logo, logo nós vamos estar com nossas vidas normalizadas e restabelecidas. E é nesse caminho, é nesse espírito que a secretaria e o secretário nos chamam para que a gente possa repensar, planejar, reconstruir, construir e organizar o nosso trabalho, que é um trabalho extremamente importante. Na medida em que se avizinha o horizonte da esperança de uma vacina, de um momento melhor, também se avizinha a esperança de que a nossa vida possa voltar do ponto de vista da gente ter aula, porque às vezes algumas pessoas até pensam que a gente não deseja, todo mundo gostaria de ter sua vida de volta, inclusive de poder dar suas aulas, de frequentar a sua escola, mas a gente sabe que o momento é o momento do distanciamento social, é o momento de estar em casa, mas com fé em Deus, logo, logo nós vamos ter nossa vida, inclusive educacional e pedagógica, restabelecida. Isso é muito importante. A gente já está, com fé em Deus, muito mais perto do que nós já tivemos, apesar dos cuidados que a gente tem que ter aí com esse aumento da Covid no momento. E é importante, gestores, é importante que a gente comece a animar mesmo no sentido do cuidado das nossas escolas. A gente precisa cuidar da escola, independente da proximidade ou não da nossa volta às aulas. As nossas escolas, elas são, como qualquer outro tipo de ambiente, locais que precisam do cuidado do gestor, precisa do trabalho, né, ali, mesmo que a gente... porque às vezes as pessoas vinculam a gente ter que estar com a escola arrumada, a escola pronta, com a proximidade de aula. Não, a gente precisa manter isso, porque, inclusive, do ponto de vista de manutenção do prédio, isso é importante. Se a escola ficar largada há muito tempo, mais na frente nós vamos ter muito problema com isso.
Então, nós temos a necessidade disso. Nós temos a necessidade de deixar nossas escolas arrumadas. Então, por exemplo, é importantíssimo que a gente possa estar cuidando da limpeza da nossa escola. A gente precisa ver a questão da capina, não justifica a gente estar, mesmo dizendo, mesmo sem a preocupação de que dia a gente vai voltar, que as escolas não estejam capinadas, que as escolas não estejam limpas, que as escolas não estejam estruturadas para isso. Isso é fundamental. Nós precisamos continuar, e nós precisamos empreender um processo de não de tirar os inservíveis das escolas. E aí precisa que a gestão da escola se organize com o núcleo, junto com as cooperativas, junto com as prefeituras, para que esses inservíveis, onde tem, já sair. Inclusive, assim, numa análise que a gente tem feito muito hoje, o nosso maior problema não é, na verdade, nem tanto de inservível, mas de lixo mesmo. É a escola que ainda mantém grades de portas que foram arrancadas, que mantém o vaso que foi tirado do banheiro, que mantém, porque, assim, isso não é inservível, isso é lixo. E a gente precisa aproveitar esse momento para limpar nossas escolas dessas coisas, tirar o lixo, tirar os inservíveis, fazer a capina, porque isso é fundamental em todos os momentos. E não importa dizer isso, mas isso é melhor fazer quando está perto. Não, isso tem que ser feito sempre, porque a gente precisa que as nossas escolas tenham cuidados, principalmente nesse momento de verão, que a gente pode ter um surto maior de dengue e pode ter outros problemas que, inclusive com esse problema de Covid, pode prejudicar mais ainda a nossa população. Então, isso é fundamental. Nós precisamos, e aí eu sei que a gente tem acompanhado muito bem isso, que nós já conseguimos avançar muito, quase que na totalidade, nós não encontramos mais problemas com a questão de ventilação, com a questão de banheiros, né? A maioria das pias e vasos já foram organizados, já estão prontos, as escolas já avançaram bastante nesse protocolo, mas a gente não pode deixar nada que não esteja pronto. Ah, mas isso não vai ter aula. Gente, a gente precisa aproveitar esse momento para adiantar esse lado, porque por mais que demore, ou por menos que demore, a escola precisa estar pronta com seus protocolos, porque esses protocolos de saúde são protocolos que a gente vai internalizar. Tem gente que acha que o fato da gente ter vacina vai eximir a gente de usar esses protocolos de saúde. Esses protocolos de saúde, eles são fundamentais para a vida da gente. E eles vão chegar agora, com fé em Deus, incorporados à nossa vida. Então, a escola precisa estar pronta para isso. Então, se tem algum detalhe, que são muito poucos, que ainda não foi feito, tem que aproveitar agora, tem que aproveitar com um FAED que entrou para poder limpar a escola, para poder terminar a questão do protocolo, certo? Para que a gente possa observar isso. Outra coisa também que o secretário já nos falou e fala sempre é a questão do cuidado que a gente tem que ter com a internet. À medida que se aproxima, a gente precisa estar pronto com a internet de ponta, até porque nós vamos precisar que a escola esteja assim. Então, eu sei que as escolas já fizeram, a grande maioria já fez o processo de FAED de conectividade, o dinheiro já está na escola, de quem não está, que houve algum atraso, já está entrando também agora nesses dias o dia do FAED de conectividade, então dá para colocar a internet, porque vai precisar para o administrativo, vai precisar para o aluno, a gente precisa colocar isso, a gente precisa, e nós temos a condição, e eu acho que é muito importante, quando o nosso governador, ao contrário de vários governos que tem aí, que restringe o uso, ou limita, inclusive, a capacidade de você ter acesso à internet de qualidade nas escolas, que a gente vê isso no Brasil inteiro, o nosso governador, ao contrário, ele estimula a gente a ter uma internet boa, uma internet de qualidade, então a gente precisa fazer isso. Em alguns momentos, a gente percebe a escola meio que dizendo, mas essa internet, ela não é demais, vamos pensar nas atividades pedagógicas. Quanto mais volume de internet a gente tiver, mais a gente pode pensar em utilização pedagógica, em utilização pelos alunos, o administrativo rodar melhor. Então, é fundamental que as cotações já estando prontas, o dinheiro entrando, que a gente possa também já deixar isso, já começar a utilizar isso a partir do mês de janeiro, porque nós temos atividades como prestação de contas, nós temos atividades como dados que precisam ser colocados no censo, inventário, tudo isso que precisa rodar na escola e só vai rodar se, na verdade, a gente tiver o acompanhamento, né, dessa internet aí. Muitas das nossas escolas, em torno de 261 escolas, a gente estava saindo, 263, se eu não me engano, a gente tem uma reunião agora com o secretário Jerônimo, está acabando de sair dessa reunião,
em que a gente tem feito, ou tem observado, estão em manutenção. Estão recebendo obras de manutenção, desde obras simples até obras muito grandes, né? E a gente precisa do acompanhamento do diretor da escola. A gente precisa do olhar do NTE nessas obras. A gente precisa dessa parceria. Eu sei que nós não somos as pessoas capazes para fazer um laudo técnico, para fazer uma avaliação técnica, mas o nosso olhar e o nosso cuidado é extremamente importante. Todo mundo aqui sabe quando uma pintura ela está manchada. Todo mundo sabe quando aquela viga que era para ter sido consertada, ela não está bem feita, ela apresenta rachaduras. Quando você vê o piso que foi colocado, que começa a apresentar defeitos. Isso tudo precisa ser sinalizado com urgência para o NT. A gente não pode deixar que as obras que estão acontecendo, que precisam acontecer, para que quando do retorno das aulas, as nossas escolas estejam melhores, porque esse é um grande esforço que o governo está fazendo, é um grande esforço que a Secretaria da Educação está fazendo, é um investimento muito alto para que a gente não tenha esse cuidado, para que a gente possa voltar e não voltar com um problema na mão, e sim com a solução. Imagine se depois de tudo isso que passou, se os nossos estudantes puderem entrar numa escola mais arrumada, mais bonita, com internet, com protocolos de segurança, o nosso professor possa também ser recebido dessa maneira, a gestão da escola, os funcionários, pelo menos, gente, uma coisa, um cuidado maior, é um outro cuidado que a gente vai ter. E esse é um governo que cuida, esse é um governo que se preocupa bastante e faz o investimento, faz uma opção de fazer a estruturação das escolas, né? Faz uma opção por estar lançando os centros integrados de multiatividades, está ampliando escola, está fazendo cobertura de quadra, está implantando refeitório. Então, tudo isso que está chegando nas escolas, isso é uma reestruturação muito grande na rede, que vai atingir quase 60%, 70% da nossa rede. Isso precisa chegar bem. Então, como é que chega bem? Quando a gente cuida. Ninguém aqui contrata um pedreiro no final de ano, a gente sempre tinha esse costume, né? A gente que é do interior, nossos pais, nossas mães sempre gostavam de, no final do ano, pintar a casa, fazer uma reformazinha, né? Quando o Natal chegava, a casa estava bonita, o Réveillon chegava. Infelizmente, muitos de nós não vamos poder fazer isso, nem só pelas condições financeiras, mas inclusive pelas condições sanitárias que nós temos. Mas a gente está fazendo isso na escola, então tem que ter o mesmo cuidado, é acompanhar para ver o que está acontecendo, é acompanhar para ver, é notificar o NTE quando a empresa parou, porque a empresa não entrou. Se você tem a ordem de serviço e você sabe, tem que notificar rapidamente. Essas questões, elas precisam ser colocadas, porque a gente não pode tomar susto de chegar numa determinada escola, acreditando que a obra está sendo feita, e quando chega lá, a obra nem começou e ninguém foi avisado. E ninguém sabe. Isso é fundamental da gestão. Isso é nosso papel. Isso não é cobrar para além, não. Ah, mas eu não estou na escola para fazer. Nós estamos na escola para cuidar das nossas escolas. Nós estamos das escolas para cuidar das pessoas. E isso a rede sabe fazer. Essa é uma rede que ela é especialista em coisas boas. Eu sou da rede da Educação do Estado da Bahia e conheço essa rede há mais de 27 anos. Eu estou nessa rede. E sei que essa rede é feita de pessoas comprometidas e que gostam dela bonita, organizada, planejada. E esse é um momento importante da gente fazer isso. Não é porque, eu acho que a gente só volta em março, acho que a gente só volta em julho, acho que a gente não volta... Não é essa discussão que a gente está fazendo. Vai voltar em janeiro, vai voltar... Não é essa discussão. Nós estamos falando de cuidar das nossas escolas. Cada um da gente tem uma responsabilidade. As pessoas que estão nessa live hoje são pessoas que estão na gestão, que estão nas coordenações. Nós temos um compromisso muito importante. E esse compromisso ele é sempre feito com muito cuidado na rede. Eu conheço a maioria dos nossos gestores e sei que estou falando com gente que está entendendo o que eu estou dizendo, está dizendo assim, é isso mesmo, a gente precisa cuidar mesmo. A gente precisa acompanhar. E nós estamos dizendo, enquanto secretaria, que a opção dessa gestão do professor Jerônimo, que é de orientação do nosso governador Rui Costa, é exatamente de acompanhar mesmo, de você participar disso. Não é uma obra da secretaria, é uma obra da escola, é uma obra que está chegando para mudar a vida das pessoas que estão próximas, das pessoas do nosso município. Às vezes, gente, o secretário nos fala hoje de uma obra que ele foi ontem no município, ele foi inaugurar,
e ele dizia para a gente, é a grande obra do Estado na cidade. Que bom que a grande obra do Estado da cidade é uma escola. Olha que coisa legal, né? Olha que reconhecimento para a nossa educação baiana. Então, isso é fundamental para a gente. Então, é esse olhar que a gente precisa acompanhar. Uma coisa que eu gostaria bastante, gente, isso é fundamental para o nosso trabalho de planejamento, é que os diretores que estão com o FAED, que pudesse fazer, que estão fazendo um trabalho de reparos, né, que estão melhorando o banheiro, que estão fazendo, que fizesse esse trabalho sempre ligado com o núcleo e o núcleo com a CONIF. Porque é fundamental que a secretaria ela tenha essa informação, né? Para que a gente não... eu sei que na escola tal o banheiro não está bom, mas aí, quanto eu acho que eu sei, o diretor já recebeu o FAED e ele já resolveu esse problema. Então, o problema do banheiro está resolvido, mas eu tenho um problema do telhado. Então, agora vamos priorizar outra coisa. Se a gente tinha um problema do banheiro, vamos priorizar outra coisa, vamos priorizar outra escola que precisa. Isso é fundamental para a gente. Então, o que você está fazendo é fundamental que o núcleo seja informado e o núcleo informe para poder o próprio setor de planejamento da secretaria possa ter a condição de dizer, que bom, aqui o dinheiro que foi disponibilizado pela secretaria, a escola utilizou. Isso é fundamental, gente. Nós temos visitado muitas escolas que têm problemas simples de ser resolvidos. Claro que tem problema muito complexo, e aí tem que ser a secretaria mesmo, mas tem problemas simples e tem recursos. E a gente já visitou a escola do diretor ter dúvida do tamanho do recurso, se tem ou não tem o recurso. Isso precisa ser resolvido. Eu sei que isso é muito pouco na rede, eu sei que a maioria tem um domínio completo disso aí, mas a gente precisa aproveitar. A escola agora recebe parcelas do FAED, vai estar com recurso, pode dar essa arrumada. Mas é melhor que eu espere. Gente, o melhor é que a gente aproveite esse espaço que a gente pode fazer. Nós temos um tempo agora que a gente pode reformar a escola, que a gente pode fazer conserto, que a gente pode fazer organizações e não prejudica o andamento do ano letivo. Por que a gente vai deixar para ficar mais próximo? Né? Por que a gente vai deixar para ficar mais próximo? Se mais próximo, a gente vai ter problema porque os meninos vão estar voltando, porque os professores vão estar voltando, e a gente conhece bem de obra, conhece bem de organização, sabe que às vezes a pessoa diz para a gente, Pedro diz para a gente, eu faço isso em 5 dias, e quando vai um mês ainda não terminou, porque um problema puxa outro, vai mexer aqui, deu um problema ali, então é melhor que a gente possa estar organizando. E manter, gente, manter a escola limpa, manter a escola capinada, tirar lixo, a gente precisa diminuir essa acumulação de determinadas pessoas que não têm que estar na escola, terminou uma reforma, o que não é inservível, o que não é tombado é lixo, tem que sair da escola, e se é inservível, todos os núcleos já estão orientados e organizados, já sabem qual é o procedimento que precisa fazer para a retirada. A secretaria aqui, a SUPEC, está organizada de ponto para orientar, para poder ajudar a fazer todo o processo de portaria, para sair, para que o diretor tire o inservível e não fique com nenhuma pendência na vida dele. Isso é fundamental. Então, essa chamada de hoje é para dizer o seguinte, vamos aproveitar esse tempo que nos foi dado, esse tempo que nós estamos com as escolas sem aula, né? Mas eu sei que os professores estão realizando atividades e tal, eu sei que a escola não parou, mas para a gente poder fazer isso, para a gente poder pensar. Eu sei que não é, e eu digo sempre, o secretário sempre, não é má vontade do gestor, não é dizendo que nós temos diretores que são largados, não é nada disso. Eu sei que gente que diz assim, Helder, eu vou capinar agora, mas daqui a um tempo vai estar... Se demorar mais e precisar lá na frente, a secretaria vai disponibilizar o recurso para fazer isso novamente. Mas agora é fundamental que a gente possa cuidar. E aí, se o muro não está legal, se não tem o letreiro, acende. Isso tudo pode ser feito, porque isso tudo vai melhorar a vida da gente lá na frente. Então, o chamamento de hoje é exatamente para isso. O chamamento de hoje é para dizer a vocês que nós estamos aqui juntos, que nós estamos acompanhando, que essa secretaria ela acredita no processo de gestão que tem, acredita nos seus diretores e seus coordenadores, e que nós estamos juntos para enfrentar, como enfrentamos esse ano, unidos e juntos, para enfrentar todas as dificuldades e participar junto das nossas vitórias. Então, que bom que a gente tem um secretário que conhece da educação, que tem compromisso com a nossa educação, que bom que a gente tem um governador que prioriza a educação,
né, que faz todo esse trabalho, que dedica vários momentos do seu dia para poder pensar, para poder planejar a educação, né, mesmo com esse processo todo de Covid, mesmo com tudo que aconteceu com a Bahia, consegue garantir o recurso para que a gente possa melhorar a infraestrutura das nossas escolas. Então, a gente tem uma chance única, e quem é da rede sabe disso. Então, é fundamental a gente estar junto e poder trabalhar. Eu só queria reiterar aos nossos gestores que nós estamos respeitando os processos no momento de pandemia, mas assim que a gente voltar às aulas presenciais, a gente volta ao nosso processo eleitoral novamente. Nós estamos acompanhando todo o processo de transição aí de diretores e vice. Eu, inclusive, agora, junto com os NTEs, estou acompanhando pessoalmente a questão da disponibilidade dos diretores. Eu sei que alguns têm prazo e foram disponíveis. Eu sei que agora a gente entra numa nova negociação com as prefeituras através dos NTEs. A gente está acompanhando isso para que a gente possa garantir para vocês o direito de fazer uma gestão sem nenhum problema. Porque nós acreditamos no trabalho de vocês e sabemos como é importante essa secretaria, essa gestão do secretário Jerônimo, tem claro na sua cabeça qual a importância que tem um núcleo territorial quanto representante da secretaria no território e qual a importância que tem a gestão de uma escola. São esses elementos que a gente, sabendo utilizar, nós vamos fazer uma melhora muito grande na educação da Bahia. E aí, para encerrar, eu queria desejar para quem eu não possa ter oportunidade de falar novamente, Feliz Natal, que o espírito cristão, que o exemplo, para quem não é cristão também, para o exemplo do Cristo, possa ser fundamental na vida da gente, e que os aspectos que esse ano, que não será um ano de grandes comemorações, mas deve ser um ano de reflexão da importância da nossa vida, da importância de estar junto das pessoas que a gente ama, da importância da gente ter um mundo melhor, possa estar nos nossos corações e desejar a todo mundo que 2021 possa trazer toda a alegria, toda a liberdade, todo o carinho, toda a presença, todo o cuidado que 2020 não nos permitiu ter. Então, é isso que eu desejo e dizer para vocês que nós estamos aqui sempre disponíveis para trabalhar com vocês. Conte sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado, professor Helder. Muito boa a sua colocação. Fundamental a discussão sobre o cuidado que nós deveremos ter com as pessoas, o cuidado com as instalações, com os equipamentos, mobiliário, material pedagógico. O cuidado hoje ganha outra dimensão. Muito obrigado pela sua fala. Lembrando a todos que no dia 16, 17 e 18, o seminário também terá a sua realização com ênfase nos aspectos pedagógicos. Então, todos já agendados para o que o dia 16, 17 e 18 de dezembro, nós iremos continuar com esse seminário. Nós vamos ouvir agora a palavra do professor Manuel Calazans. Ele vem orientar sobre prestação de contas e todos esses procedimentos efetivamente necessários para que cada diretor, cada núcleo possa realizar suas atividades, executar suas despesas em conformidade com a lei. Professor Manuel Calazans, com você, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, professor Danilo. Boa tarde, nosso secretário Jerônimo, que também se encontra aqui nessa live, nesse seminário. Professor Helder, professora Rosário, superintendente de RH aqui da secretaria, os diretores, diretoras. Creio que devemos ter coordenadores pedagógicos, professores e professoras da rede, demais colaboradores dessa estrutura tão grande que é uma Secretaria de Educação do tamanho do estado da Bahia, né? Com mais quase 2.000 espaços de educação, contando os anexos e as escolas sedes. Então, a gente parabeniza por esse espaço, né, por a oportunidade desse seminário, que permite que áreas como a SUPEC, que são áreas meio, possam também dialogar com a ponta, com a escola, com os professores e com os diretores das unidades. Eu queria começar fazendo uma referência a Paulo Freire, quando ele diz que nenhum professor se torna um grande professor educador na terça-feira, 4 horas da tarde. Né? Da mesma forma que nenhum diretor, e nós temos esse grande
paradigma na educação, que é ter uma gestão eficiente, sendo que muitas vezes os professores tiveram que se transformar em gestores educacionais, né, e trabalhar com a parte administrativa, e trabalhar com essa parte que a gente poderia dizer assim, mais burocrática, mais operacional. Então, ninguém se torna também esse diretor de uma hora para outra, numa terça-feira, 4 horas da tarde, nem numa sexta-feira, como hoje, às 17 horas. A gente, né, nos transformamos em educadores em um processo diário de construção e de desconstrução, de muito estudo. Às vezes a gente dialoga com o diretor, com o professor, e Helder falou aí do processo eleitoral, que é um processo democrático, e ainda bem que é dessa forma, e que a gente consegue ter professores e coordenadores bem intencionados que resolvem se transformar em diretores para dialogar com a comunidade, para dialogar com a secretaria e fazer uma gestão eficiente nas escolas. Então, a gente às vezes conversa com esse professor que se transformou em diretor e muitas vezes a gente sente uma fragilidade em reconhecer, né, o que é um orçamento, como fazer uma licitação, como fazer, né, um processo, né, de indenização, de um processo administrativo dentro da escola, com contabilidade, que envolve o que é custeio, o que é capital. E aí a gente pede sempre que esses professores, além da boa intenção, eles sejam pesquisadores, sejam curiosos e que, né, acabem indo buscar as orientações que são dadas pelos NTEs, que são dadas pelo próprio Ministério da Educação, pela Secretaria de Educação. Ou seja, quando eu tenho um recurso de PDDE na escola, e esse PDDE é um PDDE acessibilidade, é um PDDE, né, com uma finalidade específica, é importante que a gente recorra ao site da Secretaria, que a gente recorra ao site do próprio FNDE, vejam as resoluções que estão ali, as resoluções que trazem as normas para a execução desse recurso. O que não pode acontecer é da gente ter duas coisas, não pode acontecer. Primeiro, a gente fazer um uso irresponsável desse recurso, que eu acho que é muito do medo, né, dos gestores, né, de repente fazer o uso e não estar de acordo com a norma, ou o outro lado da moeda, que é quando você simplesmente deixa aquele recurso na conta, a escola precisando de um monte de coisa e a gente não utiliza. É comum que quando o secretário vai às unidades escolares, ele peça e pergunte, tem quanto de saldo de FAED, tem quanto de saldo de PDDE, e a gente vê que a escola não tem uma execução diante da necessidade, tendo o recurso, tendo a necessidade e não fazendo essa execução. Logo após o período eleitoral, nós fizemos um movimento aqui na Secretaria de monitoramento das unidades. Eu tive em aproximadamente umas 10 escolas aqui em Salvador. A última que eu tive foi numa agenda até com o secretário, foi a Prisciliano Silva, lá na Cidade Baixa, mas eu tive no Maria Romana, Leda Jesuíno, Cidade de Curitiba, João Pedro dos Santos, escolas grandes, escolas como Luiz Viana, o Manuel Vitorino, o Brigadeiro Eduardo Gomes, logo depois do período eleitoral. Algumas escolas com uma execução e atentas a esse uso do recurso público que está na escola, especificamente eu estou falando do FAED, nesse caso, que é um recurso estadual, mas muitas também com recursos do governo federal, do PDDE, e ainda com algumas fragilidades em relação à utilização. É importante que vocês, diretores, que vocês, gestores educacionais, recorram sempre aos NTEs. Os NTEs, eles são grandes articuladores, inclusive fazem um trabalho diário com a Secretaria de Educação, recorrendo. Nós não temos a obrigação de termos o conhecimento de tudo, mas a gente busca as informações, orienta da melhor forma possível, dando segurança, né, jurídica para que o diretor faça a execução. Ninguém quer também que um diretor faça de qualquer forma e depois seja requerido a um inquérito administrativo, a uma tomada de contas. A gente não quer dessa forma também, a gente quer que seja feito de forma orientada e a serviço do bem público, que é a escola, e da melhoria da qualidade de atendimento que essa escola precisa fazer. Especificamente sobre a minha pauta, que é aqui nessa reunião, e eu quero ser bem objetivo, né, a gente tem agora um cronograma de prestação de contas. E aí o secretário, ele emitiu no último dia 8, agora, no dia da Conceição da Nossa Senhora da Conceição da Praia, né, dia 8 de dezembro, uma portaria, é a portaria 966 de 2020, está no diário recente, né, do dia 8,
trazendo o calendário, o cronograma da prestação de contas. O que é que esse cronograma traz? Ele traz basicamente os 3 grandes programas que a Secretaria executa. O PENAE, que é um recurso federal, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que a gente fez a opção esse ano em não executar com recursos do governo federal e sim com recursos próprios. O governador do estado, junto com o secretário Jerônimo, eles criaram o programa Vale Alimentação Escolar, e aí a gente já está em quase 180 milhões de execução, 4 parcelas de R$ 55 para os estudantes, a primeira no mercado nas grandes cidades, e as demais tiveram as 4 no cartão Alelo, e isso fez com que esse recurso, né, da alimentação ficasse na escola. A gente está com esse recurso, a gente vai precisar executar no próximo ano, inclusive tendo alguns acréscimos por conta da reposição. A gente provavelmente na presencialidade teremos aulas aos sábados, teremos turno estendido, então a gente não fez uma execução completa, né, do PENAE. Vocês executaram apenas o início do ano, fevereiro e março, então vocês precisam prestar conta desse recurso até o dia 21 de dezembro, está lá na portaria, é uma prestação de contas, né, pautada no que foi executado. Então, quem não fez essa execução, faz até o dia 21, né, para poder pagar, se porventura ficou alguma dívida de alimentação escolar do início do ano com aqueles fornecedores. Eu creio que não mais, porque a gente tem monitorado isso. O próprio cartão PENAE permite que a gente monitore isso em tempo real, a execução. Alguns até chegam, né, em agosto, mas porque o fornecedor teve problema com nota, alguma coisa do tipo. Mas não cabe, claro, uma execução, por exemplo, de alimentação escolar depois do fechamento das escolas, porque nós não tivemos nenhuma sinalização nesse sentido. Só se for uma execução respaldada no início do ano, com com o fornecimento no início do ano, através do credenciamento, ou quem estava ainda fazendo com seus contratos através do Caixa Escolar. Então, esse recurso, vocês podem pagar essa dívida de início de ano até o dia 21 de dezembro, quando a gente inicia a prestação de contas. Os NTS fazem análise durante o mês, né, de janeiro, e a gente caminha depois para o Conselho de Alimentação Escolar, que é quem faz a aprovação final das contas da alimentação. O PDDE, da mesma forma. Peço mais uma vez que vocês observem as resoluções, observem os parâmetros de execução do que vocês podem fazer, né, com o PDDE. Tem o PDDE que vocês podem qualificar a oferta da escola de vocês, fazendo inclusive aquisições de material de limpeza, de material de acessibilidade, de material para o retorno das aulas. Então, vocês precisam observar isso. Essa execução do PDDE dentro do exercício 2021 pode ser feito, 2020, pode ser feito até o dia 30, que é o último dia útil, né, de 2020. A prestação de contas é durante o mês de janeiro. Está tudo isso explicadinho na portaria do secretário Jerônimo, na 966 de 2020, saiu essa semana, saiu no dia 8. E o FAED, que vocês também podem executar durante todo esse ano, até o dia 30 de dezembro, é o último dia útil para as compras. Observar direitinho as notas, observar direitinho todos os processos, o KNAI dessas empresas que são fornecedoras, fazer as cotações, evitar que o próprio fornecedor providencie as cotações. Isso é uma prerrogativa do gestor da escola, é o gestor, a gestora que precisam fazer essas cotações, buscar os preços razoáveis na internet, verificar, inclusive, se aquele valor não é abusivo, se não é um valor muito alto. Então, vocês poderão fazer essas compras, essa execução até o dia 30/12. Quem está fazendo pela modalidade de dispensa, vocês sabem que existe um regramento, né, que é a Lei 9.433, de 2005, especificamente o artigo 66, que trata da questão da dispensa, né, e da inexigibilidade, que a gente não pode fazer dispensas sucessivas quando se tem o mesmo objeto, tem que se respeitar um intervalo de 60 dias para se fazer uma nova dispensa. Então, observar todos esses critérios para fazer as compras, mas de forma nenhuma se inibir em fazer esse serviço, porque a gente crê na necessidade que as escolas têm, e aí a gente precisa ter um gestor que faça isso
com muita responsabilidade da melhor forma possível. Então, o FAED também, a prestação de contas é no mês de janeiro até o dia 22/1, depois o NTE começa a fazer análise dessas prestações. É comum que a gente seja auditado pelo Tribunal de Contas, auditados pela CGU, no caso específico dos recursos federais. Então, ter todo esse material muito guardado, muito respaldado. Quando for uma decisão que vocês acham que é uma decisão mais delicada, fazer com ata, fazer envolvendo o colegiado escolar, se protegendo e participando ativamente, né, dessa vida em comunidade, que é a vida da escola, onde as decisões, embora sejam decisões da gestão da escola, precisam ser compartilhadas, precisam ter transparência, precisam ser colocado no portal da transparência, apresentar essas contas à comunidade escolar, ter sempre no mural da escola a prestação de contas, fazer isso de forma transparente, para que ninguém seja responsabilizado, para que ninguém seja alvo de nenhuma crítica, porque a gente sabe da boa intenção, a gente sabe da lisura desse processo. Tanto é que a opção do Estado da Bahia, a opção, né, do governador Rui Costa, do próprio secretário Jerônimo Rodrigues, é manter esse processo de descentralização, porque uma das prerrogativas, né, que a LDB traz é que a escola goze de autonomia financeira também, porque isso acaba trazendo para a escola uma identidade, a escola acaba comprando aquilo que se ajusta melhor ao seu perfil de unidade escolar, e a própria legislação diz dessa forma, essa autonomia, né, financeira, autonomia administrativa, justamente para caracterizar a escola como um espaço social parecido com a comunidade. E aí a gente traz ainda, além, né, de pedir que todos vocês, ao saírem daqui dessa reunião, vão lá no Diário Oficial, pelo site da EGBA, e peguem essa portaria 966 e façam a leitura dela atenciosa, cola no mural da direção da escola para não perder os prazos. É comum, e a gente até sofre quando a gente manda qualquer documento de tomada de contas ou tem que abrir um processo administrativo porque o diretor esqueceu de fazer a prestação de contas, ou porque fez com ressalva, a gente fez a notificação e nunca foi respondido. Então, observar os e-mails. Se acha que está demorando, liga para a secretaria, pergunta qual a condição dessa conta, né? Quando eu falo secretaria, eu me refiro à unidade, ao NTE, que está mais próximo de vocês, para que vocês tenham conhecimento se houve alguma pendência, se houve alguma ressalva, ou simplesmente se a escola está inadimplente, até por um antigo gestor ou gestora que aposentou, que faleceu e que não fez as prestações de contas. É interessante que a gente trabalhe junto com vocês para que vocês executem, para que vocês tenham a chave J, que é a famosa chave J do Banco do Brasil, que algumas pessoas têm dificuldade, é posto, não é agência, e procura um funcionário, o funcionário não tem informação sobre isso. Recorram ao núcleo, peçam que o núcleo se dirijam à própria secretaria também, para que a gente possa sanar essa situação. Esse FAED, que é o de falou de início, FAED de manutenção, nós estamos colocando, inclusive, parcelas extras, estamos antecipando agora as 4 parcelas do exercício de 2021, para que a gente tenha recurso, porque a gente não sabe direito como vai ser o retorno às aulas, a gente sempre teve um cuidado de ter a escola com recursos para esse retorno, caso a gente precise de qualquer emergência em aquisição de algum equipamento, de material de higiene, de álcool, dessas situações que, embora vocês já tenham, porque a gente já fez a distribuição, o retorno pode ter necessidades sanitárias específicas, e aí a gente já tem esse recurso na conta para utilização. Volto a falar da necessidade de uma execução responsável, de ter ciência das contas. Algumas pessoas, inclusive, estão nas escolas e eles desconhecem todas as contas. Eu sei que sempre tem um vice-diretor, tem um professor que tem formação em contabilidade que ajuda o diretor, mas o grande responsável é o gestor da escola. Então, mesmo que se tenha delegado isso, monitore, tenha acesso, saiba quais são as contas que tem, né? Ter cuidado, é final de ano, ter cuidado com essa relação nossa com os fornecedores, eles são fornecedores. Hoje nós vivemos um período de muito denuncismo, tudo é objeto de denúncia, né? As pessoas estão bem atentas, existem as redes sociais, então tem um cuidado um tratamento muito profissional com os fornecedores das escolas,
né? Eles são fornecedores, eles não são do serviço público, eles estão ali a serviço do serviço público. Então, quando vocês tratam isso de forma muito profissional, ele é obrigado a ser fiscalizado, a cumprir todas as suas obrigações contratuais. Isso é uma sinalização que eu sempre passo para todos vocês. Lembrar que esse ano nós fizemos repasses de emendas parlamentares para as escolas, porque alguns parlamentares eles destinam um freezer, uma geladeira, uma televisão para a unidade escolar, e aí a gente fez, é importante que vocês também executem isso da melhor forma possível. Já começaram a dividir a minha tela aqui com o professor Danilo, significa que está na hora de acabar. Desejo que a gente tenha um final de ano de cumprimento de exercício com muita responsabilidade, cuidado, zelo. Isso é a recomendação do secretário Jerônimo. Agradeço a atenção de todos vocês, me coloco em nome de toda a SUPEC, que é a Superintendência de Planejamento e Organização da Rede, né, à disposição de todos vocês, diretores, e que a gente tenha um retorno das aulas com segurança, porque trabalhar na secretaria e ver as escolas fechadas, isso dá uma frustração a gente muito grande, então a gente espera que a escola reabra de forma segura o mais rápido possível. Muito obrigado e um abraço a todos e todas em todos os territórios, escolas que vocês estão. É um orgulho fazer parte dessa rede. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Manuel Calazans. Boas informações fundamentais. Nós novamente reforçamos seus pontos aí que foram destacados, as responsabilidades de cada um de nós, as formalidades, o cumprimento das normas e das datas e, principalmente, dúvidas. Nós temos os nossos NTEs, nós temos a SUPEC à disposição para que tudo possa ser feito da melhor forma possível. Muito obrigado, professor Manuel. Nós vamos receber agora a professora Rosário Muricy, que irá discutir conosco aqui, apresentar orientações sobre o atendimento para os professores, do ponto de vista socioemocional, a questão referente às férias, da programação da 2020 e 2021. Professora Rosário, com a senhora, por favor. Muito obrigado. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, secretário Jerônimo. Boa tarde, professor Danilo. Boa tarde, Helder. Boa tarde, Manuel Calazans. Boa tarde aos diretores dos NTEs, das unidades escolares, que todos estão aqui, todo o corpo técnico das unidades escolares. Eu tenho, como o professor disse, 3 itens para tratar com vocês e acho que eu vou começar com o item férias, porque, como muito bem colocado por Helder, nós temos, nesse momento, de estar nos preparando para o retorno. Não foi à toa que tivemos um decreto onde todos os profissionais do magistério entraram de férias, fruíram férias em novembro, e agora, em dezembro, receberão férias nossos dirigentes do NTE, aqueles que ainda não receberam. Eu tenho informação que 10 já receberam, depois eu vou estar passando no e-mail para vocês, e o restante receberão. E os dirigentes escolares que não foram contemplados com férias, com 1/3 das férias em novembro, receberão também aqueles que já tiveram seu período completo, que não tiraram durante o exercício de 20. O que nós observamos muito é que vários conseguiram entrar no portal e tiraram férias durante o exercício, tá certo? Mas não significa que esses dirigentes e esses diretores de NTE vão fruir as férias. Nós estamos organizando as férias coletivas para que a gente possa começar um novo exercício com essas férias arrumadas. Eu e Helder estamos discutindo e estaremos lançando uma portaria adequando a fruição de vocês, tá? Então, vou passar para vocês, através de e-mail, quem é que já recebeu férias, quem não recebeu, assim como do NTE, dos dirigentes também. Além disso, nós temos de nos estar focado na questão da programação da hora do nosso professor.
Nós já fizemos um exercício aí, há um mês atrás, colocando para vocês aquelas horas desprogramadas da articulação. Esse exercício já terminou e nós realmente, na programação, estamos na expectativa de um marco legal do ano, né, letivo, para que a gente possa sair com nossas portarias de remoção, com nossas portarias de licença, com todo o encadeamento de ações que resulta na nossa programação. Suspensão de portarias que inviabilizaram algumas contratações, e isso tudo depende de um cronograma maior, tá? E nós estamos aqui atentos e junto com vocês. A SUDEP está muito perto de vocês nessa programação da hora do professor, e estaremos sempre atentos e sinalizando para vocês em tempo hábil, para que a gente possa estar focando nessa programação. Quero que vocês fiquem muito atentos àquele relatório de pessoal que eu tenho mandado todo mês, para que a gente possa estar avaliando nossa excedência, que são aqueles professores que já estão lotados, que precisa ser remanejado. Isso tudo é uma prévia, e a gente precisa estar constantemente construindo esse ambiente arrumado na nossa programação, para quando for determinado o retorno às aulas, a gente poder, né, começar a pensar em provimento de pessoal, tá? Então, precisa que vocês façam, continuem fazendo essa parceria que foi tão boa esse ano com vocês, tá certo? E, por fim, falar do programa Atenção à Saúde e Valorização do Professor, que esse ano de 20 foi um ano muito especial, porque prevíamos chegar a todos os NTE com saúde do professor, na sua forma original, com uma equipe multidisciplinar, onde envolve psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social, nutricionista, e, infelizmente, com esse momento mundial, onde tudo aconteceu de repente, nós ficamos inviabilizados inicialmente de tocar o programa Saúde do Professor. Mas encontramos uma brecha, tivemos todo o apoio do secretário e nós saímos com o programa só com os nossos psicólogos credenciados. E assim nós fizemos, né? Esse programa que tem o objetivo de acolher e orientar socioemocionalmente os nossos professores e nossa comunidade escolar, nós nos vimos nesse momento com a capacidade de estar estendendo, através do contato, da tecnologia, a todos os nossos cantos, esse programa. E recebemos um apoio tão importante dos NTS, que entenderam da necessidade desse programa e do autocuidado nesse momento que o mundo passa, de tanta incerteza e com tanta ansiedade, com tanto estresse, e que foi realmente um bálsamo para todos nós, onde nós pudemos dividir com vocês, onde eu consegui entrar em contato com diversos municípios que eu jamais teria condições em um ano só de estar percorrendo, com distâncias quilométricas da capital. E nós conseguimos fazer esse programa chegar lá na ponta. E plantamos uma semente muito importante, a semente do autocuidado, né, que nos faz sentir nutridos e que nos dá significados, né, e alivia nossas dores nesse momento. Então, foi essa mensagem que o programa chegou a vocês. A semente das pausas diárias, o quanto é importante a gente se permitir parar, respirar, olhar, fazer o que cada um acha importante numa parada. Antigamente a gente parava no nosso cafezinho, a gente conversava, abraçava, mas hoje essas pausas são diferenciadas.
e foi possível também fazer essas pausas. Plantamos também a semente da meditação, uma prática, que é um exercício mental do não pensar, do se acalmar, de conseguir se nutrir para poder nutrir nossa comunidade escolar, para poder estar passando, trocando essa harmonização. Então, o programa do professor acaba esse exercício civil, né, com um saldo muito positivo. Eu anotei aqui, foram 1.110 oficinas online, com 21.526 participações, 693 escolas participaram, 8.645 consultas e acolhimentos online em 261 municípios. É grandioso esse resultado e eu quero parabenizar a equipe do Programa Saúde do Professor, em nome de Elizabeth Dias, que é a coordenadora, que toca com tanto afinco, dedicação e comprometimento. Nós contamos esse ano com 38 psicólogos credenciados, nós só temos 2, 7 técnicos e 4 estagiários de psicologia do Partiu Estágio. Enfim, esse programa se estendeu durante o exercício inteiro, ele vai entrar em recesso no dia 30 de dezembro, voltaremos no dia 4 de janeiro, com consulta para os professores, dando continuidade a alguns casos importantíssimos, e a gente pretende acelerar o novo credenciamento, porque esses credenciamentos acontecem de ano em ano, para que a gente possa estar reinaugurando o mais breve possível o programa do professor. E além desse contato com vocês, do NTE, fazendo oficina, o programa ele participa sempre de alguns eventos no Estado, em conjunto com a área de saúde e com outras unidades estaduais. E nós fizemos o Setembro Amarelo, que cuida da temática do suicídio, o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Lançamos 3 cartilhas, né? Lançamos a cartilha do professor, que era o Saúde do Professor, para que se dirigia. Lançamos a cartilha O Gibi, e nós estamos em fase final de lançar uma cartilha do autocuidado, do autoacolhimento, das boas práticas que nós tivemos junto a vocês nesse processo todo de implantação do programa nas nossas unidades escolares, nos NTEs. Eu quero dizer para vocês que nós só funcionamos dessa forma porque vocês entenderam a mensagem do programa, se comprometeram e foram parceiros nossos. Nós tivemos a última oficina no NTE 25, que foi emocionante. Os depoimentos são todos muito exitosos e todo mundo querendo que a gente dê continuidade. E daremos na sua forma completa. Eu tenho certeza que o secretário nos apoia imensamente e nós só vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível. Estou sempre perto de vocês e quero que qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês nos liguem, vocês têm os canais da SUDEP. Esse ano também, de 21, nós conseguimos fazer um atendimento virtual de RH, que tem um resultado muito exitoso. Nós conseguimos atender 14 mil demandas. Isso é muito importante nesse período que ficamos, inclusive, sem atendimento presenciais dos saques. Enfim, estamos aqui junto e quero dizer a vocês que a gente pensou até em trazer uma meditação, mas ia se estender muito essa live. Quero dizer para vocês que eu desejo a vocês que se nutram a cada dia da vida de vocês, que vocês estejam perto do sentimento mais profundo e fraterno conosco e com a humanidade. Na medida que a gente nutre esse sentimento com nós mesmos, nós nutrimos com todos
ao nosso redor. E é isso que importa nesse momento. Tenho certeza que o mundo tem que aprender uma lição. Essa semana eu vi um depoimento da presidente da Alemanha. Eu nunca vi aquela mulher tão emocionada. É porque o momento existe, né? Então, quero desejar a vocês assim, um santo Natal, e um Natal no seu maior essência possível, que é o de estar unido com a força maior, né, da humanidade. Querer o bem, fazer o bem, nutrir o bem, nos alimentar do bem. Fiquem em casa, usem máscara, se cuidem e vamos nos cuidar junto e vamos continuar junto para que a gente possa fazer um 2021 com nossas escolas cheio de vida e de efervescência. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, professora Rosário, suas palavras de carinho, de respeito, de cuidado com as pessoas. São quase 60 mil servidores, poucas cidades no Brasil têm 60 mil habitantes. Então, a senhora cuida de uma grande cidade de educadores fundamentais para o desenvolvimento da Bahia e do Brasil. Nós gostaríamos de, antes de passar as considerações e a fala do secretário, fazer um breve comentário. Alguns aqui estão perguntando sobre os problemas referentes às matrículas, os egressos da rede municipal, como ficará o calendário, quais as formalidades, e nós gostaríamos de reforçar que no dia 16, 17 e 18, nós teremos, na parte do seminário mais dedicada à discussão da operacionalização do currículo do pedagógico da Secretaria de Educação, nós estaremos discutindo todas essas questões. Portanto, todos estão convidados e também convocados para nos dias 16, 17 de 18 e 18 de 12, a partir das 17 horas, darmos continuidade ao seminário de integração. Nós gostaríamos de agradecer a todos também e dizer que o secretário tem feito um trabalho muito articulado de colaboração, de ouvir todas as comunidades. Agora mesmo, há pouco, a secretaria estava na agenda colaborativa com o Conselho Estadual de Educação, o Fórum Estadual de Educação da Bahia, a União dos Dirigentes Municipais de Educação da Bahia, a União dos Conselhos Municipais de Educação da Bahia, a UPB, a União dos Prefeitos da Bahia. O objetivo, um só, ouvir toda a comunidade escolar, todos os segmentos, para construir um projeto e uma saída que respeite principalmente a condição das pessoas, a vida, a saúde, e que leve em consideração que o maior patrimônio, o mais importante agora, é construir condições para que cada estudante aprenda com qualidade nos próximos meses, nos próximos anos. Eu passo, então, a palavra ao nosso secretário Jerônimo Rodrigues, que vai fazer as considerações e convidá-los novamente para a continuidade do seminário. Uma boa tarde, boa noite a todos. Secretário Jerônimo, muito obrigado. Ok, Danilo, muito obrigado a você, aos colegas que se expressaram aí, Manuel Calazans, Helder Amorim e Rosário, trazendo as informações, provocando no bom sentido a nossa rede de gestores. Qualquer dúvida, vocês já estão sendo acompanhados pelos NTS, os NTS estão de posse dessas informações. Quando nós informamos aí a disponibilização de mais um recurso, já se antecipando ao FAED 2021, já nesse ano, é para garantir justamente, caso a gente tenha necessidade, como falou bem Manuel e Helder, de necessidade de utilizar esses recursos, e porventura o orçamento esteja ainda em abertura no início do ano, nós não teremos dificuldade por conta desses recursos que estão na escola. Essa agenda de hoje, como vocês estão vendo e ouviram e participaram, foi para a gente dialogar, compartilhando com vocês. Não é um sentimento de dúvida, nós não temos dúvida do que está acontecendo. Nós não iniciaremos as aulas quando não tivermos essa garantia. Nós tivemos agora, com as eleições municipais, a mudança de um conjunto de prefeitos. E mesmo aqueles
que foram reeleitos, eles entrarão em uma nova gestão. Então, por exemplo, o transporte escolar, vamos ter que dialogar novamente com esses prefeitos. Existem algumas questões pedagógicas de origem, de dúvida. Por exemplo, tem muita gente indagando sobre como ficarão os estudantes de terceiro e de quarto ano. Mas a gente não fala só de terceiro e quarto ano. Tudo bem, eles são concluintes. Mas nós também temos que pensar do primeiro, do segundo, e aqueles que virão, tanto da nossa rede quanto da rede municipal, os nono ano. Então, nós haveremos de conversar com vocês, logo orientando quais serão as portarias que nós soltaremos, qual será o comportamento em cada município. Por exemplo, em um município Itatim, onde eu tive recentemente, ou ontem, em Sítio do Quinto e Novo Triunfo. Ali, se o município estiver realizando atividades e forem aprovar os estudantes do nono ano, eles virão para a nossa rede. Então, nós já temos que cuidar desse diálogo com vocês para alertar, para orientar, tomar decisões como é que será o retorno com essa situação. Então, nós hoje estruturamos um diálogo com vocês com a parte de infraestrutura, do cuidado com a limpeza da escola, dos recursos da escola. Nós cuidamos aí com as orientações da professora Maria do Rosário sobre o cuidado e o zelo com as questões trabalhistas, os direitos de cada um e de cada uma. E nós haveremos de fazer esse mesmo diálogo sobre as questões pedagógicas. Se ficou alguma questão, quero orientar isso, Danilo. Se ficou alguma questão de dúvida, que porventura nós não abordamos aqui, ou se abordamos e não foi suficiente para dirimir dúvidas, a direção da escola pode, no primeiro canal, requisitar informações ao NTE. Eu peço que a gente fortaleça os nossos NTEs. E, na sequência, os NTEs passarão para nós. Se eles não tiverem essas informações, com certeza eles já estão bem embalados de informações, mas nós estaremos à disposição com as superintendências para tirar qualquer dúvida. Eu espero que a gente possa se encontrar ainda antes do dia 25, esperando que a gente possa fazer pelo menos uma live rápida, com a música, com alguma diversão, para a gente poder se dedicar os nossos Feliz Natal, Bom Ano Novo, mesmo que em época de pandemia. Nós não abriremos mão de reconhecer 2020 como um ano de resistência, um ano de vitórias, um ano de conquistas. E para aqueles que perderam parentes, amigos, para nós que na nossa rede perdemos algum colega, nós expressamos os nossos sentimentos. Por isso, vamos adiante. Tem uma pauta que nós queremos conversar com vocês sobre obras nas escolas, de reforma, de ampliação, de quadra, tudo isso. Nós teremos chance. Forte abraço, professor Danilo, retome, para que o senhor possa fazer o encerramento da agenda, já que o senhor é quem está coordenando e moderando essa agenda. Forte abraço e até a próxima, gente. Obrigado, secretário Jerônimo Rodrigues, suas palavras sempre de inspiração, de dedicação, e na correria, como é o nosso governador Rui Correria, inaugurando obras, pensando, são grandes desafios, e a sua liderança no plano do diálogo, da capacidade de pensar a escola a partir da realidade de cada município, de cada unidade escolar, na orientação do governador Rui Costa, de visitar as escolas, não fazer visita de médico, mas visita mesmo profunda, conhecendo, ouvindo, e buscando, junto à comunidade escolar, construir as soluções. É um governo democrático, é um governo aberto, é um governo que se abre para construir uma educação melhor para a Bahia, mas principalmente com muito cuidado com a vida das pessoas, muito carinho com cada baiano. Muito obrigado, secretário Jerônimo. Mais uma vez, reforço aqui em nome do secretário, para que nos dias 16, 17 e 18, nós possamos nos encontrar. E aí reforço o convite para o diretor, os diretores e diretoras, vice-diretores e vice-diretoras, coordenadoras e coordenadores pedagógicos. A pauta será uma pauta
extensiva, pedagógica, com a participação de todos os demais superintendentes, e acho que todos esclarecerão suas dúvidas, enfim, será um momento de, juntos, pensarmos essa retomada com muito gás, com muito entusiasmo, com muito espírito de solidariedade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, secretário.